Olá, bem-vindo ao canal Chester News. Eu vou comentar sobre o último Globo News painel, exibido em 23 de julho de 2016, que falou sobre o Trump, extremismo, o Brexit. Bom, no programa eles iam comentar sobre a Turquia, mas acabaram falando mais sobre o Trump, o extremismo político dos Estados Unidos e União Europeia, e até mesmo sobre a possibilidade da União Europeia se dissolver. Está tendo muito conservadorismo na União Europeia, nos Estados Unidos, até mesmo no Brasil, porque assim, o eixo que sustenta a União Europeia era a França e a Alemanha. O germe da União Europeia foi o acordo entre França e Alemanha. Na verdade, os três pilares da União Europeia é Reino Unido, França e Alemanha. E o Reino Unido já está fora, né? E eles falaram que já estão se aproximando das eleições na França. E há um forte movimento político na França contra a União Europeia também. A Marine Le Pen, que é uma eurodeputada, está se destacando na política lá francesa. E ela defende o fim da União Europeia. Muitos dizem que ela pode concorrer à presidência da França e promover um plebiscito para a França sair da União Europeia também, igual aconteceu no Reino Unido. Bom, os comentaristas eles falaram no programa os motivos do aumento do conservadorismo dos Estados Unidos e da União Europeia. Tudo isso se deve, alguns, devido ao chamado gráfico de elefante. Esse gráfico de elefante é um estudo que um economista do Banco Mundial chamado Branko Milanovic. Eu vou pôr o link na descrição do vídeo para quem quiser ler o artigo. O artigo foi publicado no HuffPost Brasil e chama Vencedores da Globalização, Ricos e a Classe Média Chinesa, Perdedores, Classe Média Americana. Eu vou tentar resumir o gráfico. Ele demonstra basicamente que os maiores vencedores da globalização foram a classe média dos países emergentes, principalmente a China, ou seja, a renda da classe média desses países aumentou muito, enquanto a classe média na Europa e Estados Unidos ficaram por vários anos estagnadas. Isso aconteceu por causa justamente da globalização. Eles fizeram um estudo assim. Alguns ganharam com a globalização e outros perderam. Justamente a classe mais conservadora da União Europeia e dos Estados Unidos foram os que mais perderam com a globalização. E na elite desses países, da União Europeia e Estados Unidos, houve um ganho muito expressivo, que é a cauda do elefante. O gráfico é assim, é tipo um elefante. Tem a parte grande do elefante é a classe média chinesa, dos emergentes. Aí vai para baixo, a classe média dos países da Europa e Estados Unidos é embaixo do gráfico. Aí sobe de novo a cauda do elefante, que são a classe rica, a elite mundial. Essa elite fica lá em cima, a classe média lá embaixo e a classe média dos países emergentes é a parte de cima do elefante. Isso aconteceu, por exemplo, porque os empregos saíram dos países ricos e foram para os emergentes. Várias indústrias, por exemplo, foram para os emergentes, afetando essa classe média baixa dos países ricos e essa população. Por exemplo, na costa leste e oeste dos Estados Unidos, que fica próximo ao litoral, a população é mais liberal e de esquerda, enquanto o centro, meio oeste dos Estados Unidos é mais conservador e de direita. Veja esse mapa, por exemplo, dos Estados Unidos entre eleitores republicanos, mais conservador, e vermelho, democratas, em azul. Seriam nesse reduto que o Trump estaria ganhando mais adeptos, um povo mais conservador. Igual no Brasil, por exemplo. O pessoal no Brasil, geralmente perto do litoral, grandes capitais, é mais liberal, enquanto o povo do interior é mais conservador. No Brasil também está tendo uma onda conservadora, depois de vários anos de governo esquerdo. Eu acho que assim, a população percebeu no mundo todo que a esquerda, alguns chamam de socialismo fabiano. É que o socialismo é assim, tinha os radicais que defendiam a luta armada, que você tinha que dominar o mundo através das forças das armas, e tem o socialismo fabiano, que é eles queriam uma revolução invisível, assim, tipo, você se infiltrando na sociedade em pontos chaves, tipo, na justiça, STF, por exemplo, no Brasil, na política, você se infiltraria nos órgãos de educação para criar uma geração aos poucos, assim, de esquerda. É isso que eles falam com o marxismo cultural. Sem que as pessoas estivessem percebendo. Então, era uma invasão cultural meio invisível. Eu acho que é por isso que acredito que tem uma onda conservadora, que liga tanto o fato do crescimento do Trump nos Estados Unidos, a saída do Reino Unido da União Europeia e o crescimento dos conservadores na Europa e aqui também no Brasil. Com o crescimento do Bolsonaro se deve a isso. Eu acho que uma agenda de esquerda ela foi sendo imposta no mundo todo de forma que as pessoas não percebessem. Quando ela viu, todo mundo viu, tipo... o mundo todo está mais extremista, eu acho, na política, porque também contribui o extremismo islâmico, que fez a sociedade ficar mais extremista. A sociedade ocidental está se vendo atacada por dois supostos inimigos, o radicalismo islâmico e o crescimento da esquerda socialista fabiana, que estava querendo mudar toda a sociedade. Qual que é o objetivo deles? Eles valorizam a religião
impondo pautas na sociedade, tipo aborto, feminismo, pauta do homossexualismo. Tudo isso eles chamam de agenda progressista na visão da esquerda, que é deixar a sociedade mais moderna, na visão deles. E os comentaristas do programa eles também falaram sobre onda extremista política ao redor do mundo. Na minha opinião, eu acredito que essa onda conservadora eles devem alguns fatos comuns. A perda da classe média dos Estados Unidos e Europa, e no Brasil a insatisfação da elite com a classe média evoluindo. Do gráfico do elefante na Europa e Estados Unidos, que a classe média perdeu. Um outro ponto seria a evolução das pautas de esquerda, tanto nos Estados Unidos, Europa e no Brasil. A sociedade dos países descobriram que a esquerda fabiana estava impondo a agenda, sem querer mudando tudo com o marxismo cultural, tentando dominar a universidade, instituições, entretenimento, tudo isso ocorreu de forma intensa. Na UE, na União Europeia, é a forma do globalismo, eles estão lutando contra o globalismo. Nos Estados Unidos é a esquerda light, que representa o Obama e a Hillary. E pouco tempo o Sanders, que perdeu as primárias para Hillary, no Partido Democrata, que é mais de esquerda nos Estados Unidos. E o crescimento do islamismo radical, que tem o objetivo de dominar toda a cultura ocidental. Na Europa e Estados Unidos isso é mais forte, principalmente devido aos atentados terroristas e a guerra ao terror do Europa e a OTAN, e a crise da imigração na Síria. Por exemplo, no Brasil esse fator é menor, mas com as Olimpíadas chegando agora, esse medo do terrorismo também está rodando no Brasil. Por sermos o país mais católico do mundo, somos todos infiéis segundo a interpretação dos jihadistas islâmicos. Então o Brasil seria em tese um alvo dos terroristas devido a essa exposição mundial das Olimpíadas. O conservadorismo na política ocidental também, na minha opinião, se deve a dois fatores principais. Além desse avanço cultural, eles querem desconstruir os valores ocidentais. O que é? Os valores religiosos judaico-cristãos, que é a base da sociedade, e na filosofia greco-romana. Nesse trabalho de desconstrução, eles se uniram meio, a esquerda com os terroristas, pois não tem os objetivos comuns de desconstruir a civilização ocidental nas suas bases. Então os esquerdistas marxistas vêem na religião judaico-cristã a base da fundação do capitalismo. Por isso que eles são contra a religião. E os radicais islâmicos também têm o objetivo de destruir essa mesma base. Eles querem impor o islamismo no mundo inteiro, pois eles consideram o cristianismo e o judaísmo religiões ultrapassadas. Tipo assim, primeiro veio o judaísmo, depois o cristianismo, depois o islamismo. Eles acham que o islamismo revogou todas as outras religiões abraâmicas. E o extremismo político conservador aumentou justamente porque a sociedade viu que tratar esses grupos com esquerdista e terrorista só estava fazendo eles crescerem de tamanho e ganhar espaço. Em resumo, eu acho que o crescimento do Trump, do Bolsonaro no Brasil, o Reino Unido, a saída do Reino Unido da União Europeia, é a tendência da União Europeia a desmoronar. Eles estão interligados em fatores comuns. Qual que é? É o projeto da avança de esquerda globalista, de desconstrução do conservadorismo. O conservadorismo é fundado em quê? Em Deus, né? A religião, a pátria, o nacionalismo e a família, que é o tradicionalismo. O 2, a perda de influência da classe média no ZEL e na União Europeia, que foi constatado nesse estudo que eu citei do Banco Mundial, do gráfico do elefante, e o avanço do extremismo jihadista, que ameaça o mundo ocidental judaico-cristão, onde parece que a esquerda e os terroristas se uniram para destruir a civilização ocidental. Só que essa união não é como se tivesse um pentágono esquerdista e jihadista no mundo. Aqui é a central deles, tipo uma hidra do Capitão América. Não é. Existem várias organizações espalhadas pelo mundo. São pessoas com motivações comuns. Por exemplo, os cristãos eles são um grupo de pessoas unidas pela Bíblia, pela fé em Jesus. Embora no caso católico existe um centro mesmo, no Vaticano, com a esquerda não existe um centro de comando, tipo a hidra, que sai da água, uma parte do oceano, igual nos Vingadores. Não é assim. Existem causas que unem as pessoas, independente de elas estejam. Por exemplo, as pessoas de direita, no mundo todo, por exemplo, elas estão unidas porque elas têm a mesma ideologia. Não tem um centro físico de comando. Elas estão unidas numa certa ideologia política ou religião. Da mesma forma que você falar, os cristãos são um grupo, não é um grupo, tem várias linhas de cristianismo, só que os cristãos eles se vê como iguais em qualquer parte do mundo. É dessa forma que é a construção. É bom fazer essa observação porque a gente vai pensar que é teoria de conspiração, tipo a hidra. Não tem um centro de comando. Por exemplo, se o cara ele lê Karl Marx e vira esquerdista, ele já entra pro clube dos esquerdistas. Qualquer lugar que ele tiver, ele vai tentar subir a causa dele. Se ele for editor de um jornal,
se ele tiver numa faculdade, se ele for um juiz do Supremo Tribunal Federal, qualquer lugar que a pessoa tiver, ele vai querer contribuir para a causa, igual os terroristas. Qualquer cara que tiver em qualquer lugar do mundo, se ele se identifica com aquela causa, acabou, não precisa de um centro de comando. Igual tem gente que é muito conspiratória, que acha que tem uma elite, que tem um centro, não é bem definido assim. Bom, é isso. Eu acho que o conservadorismo está aumentando no mundo. Eu acho que isso não é ruim totalmente, é bom, porque eu gosto assim, eu não sou de esquerda, mas eu gosto muito de ler esquerda. Algumas críticas da esquerda têm sentido, mas outras não. Eu acho que o conservadorismo ele está aumentando porque estão desafiando as bases da sociedade. Então isso seria um movimento natural. Bom, se gostou, dá um like no vídeo para ajudar a divulgação e se inscreva no canal. Se quiser pode comentar, a sua opinião é importante para ter um debate de ideias, eu aceito. Mesmo que você não concorde com as minhas ideias, pode comentar, desde que tenha respeito, e é isso. Um abraço.